O Vitrine Setor Moveleiro de hoje é uma edição mais do que especial. Hoje nós estamos presencialmente na Colchões Castor em Ourinhos para produzir esse belíssimo material que é um material de 60 anos de uma das mais tradicionais empresas que atuam no setor moveleiro do Brasil. Eu estou falando da Colchões Castor. E eu tenho o privilégio, a oportunidade hoje de conversar aqui com o Hélio Antônio. Eu queria que você falasse para nós o que foi esse período de quando você assumiu até hoje, nesse momento presente. O que você tem para contar para a gente? Muita coisa, né, cara? De momentos bons, momentos difíceis, né? Como todo mundo. A vida é assim. Mas muita batalha, muito trabalho. E o importante é a família unida, os profissionais, né, em que a gente tem um mix aí de empresa familiar com uma empresa profissional, também de grande categoria, de uma perspectiva de trabalho muito forte, inclusive daqui para frente, nos nossos 60 anos agora que nós estamos fazendo, né? E isso tudo é muito gratificante, né, Carlos? É muito gratificante. Afinal de contas, são 60 anos de história, né? E esse espaço que nós temos aqui é justamente um espaço histórico, né? Como se fosse um museu, temos aqui muita coisa interessante. O que levou você a querer produzir esse espaço? Qual que foi Isso é uma ideia da minha mãe, que é a presidente do grupo, né? Ela estava com uma ideia de fazer algum espaço dedicado realmente a coisas que a gente tem aí guardadas, situações, desde o mundo publicitário da empresa, até prêmios que a empresa recebe, a parte social, voltada a ESG, voltada à parte institucional. Então, houve essa necessidade da gente cumprir com essa missão. Ou seja, vamos organizar alguma coisa que fosse proveitosa e que pudesse mostrar para toda a nossa clientela, os nossos amigos, parceiros, fornecedores, né, um pouquinho da história da Castor. E aí nasceu o espaço. Está ficando uma coisa muito bacana, ainda algumas novidades a serem elaboradas, e eu acredito que isso leva um pouquinho até da história do colchão, né, para o país nosso, para o Brasil, que é um país tão grande e que hoje temos colchões de tão boa qualidade para poder permitir noites maravilhosas ao consumidor, né? Eu não esqueço do meu esposo, jovem, muito sonhador, mas muito empreendedor. E começando aí, pedindo para que se cortasse o capim barba de bode na beirada da estrada e confeccionar os colchões de capim. Ele ia a São Paulo de ônibus, comprava o tecido, punha no ônibus e voltava. Por aí o senhor vê a quantidade mínima que ele produzia, não é? Porque vinha no ônibus o tecido. Parece que de Cássia Ramos, uma coisa assim lá da 25 de março. Não consigo lembrar bem a firma, ela existe até hoje. E ele sonhava com uma fábrica pavimentada, assim com asfalto, como é hoje, né? E eu estimulava um pouco, porque o Hélio era de berço bem simples e não conhecia São Paulo para poder entrar dirigindo, nada disso. Eu já dirigia porque papai tinha um problema cardíaco e quem dirigia em São Paulo era eu, só que com ele do lado. Ele era comerciante, fazia compras, essas coisas. Então, eu estimulava a ele se deslanchar. E ele realmente, acho que sentiu um apoio no sonho, né? E tornou essa realidade que hoje o senhor está vendo aqui. Todo mundo que realiza, ela tem as dificuldades, né? E o emprego. Eu espero
que a Castor, baseada nesse alicerce que o senhor está vendo aqui, nesse fundamento, os meus netos, os que ficarem aqui trabalhando, porque eu tenho 2 que estão fazendo medicina. Os que ficarem aqui, aproveite esse legado, essa base, e possam deslanchar a Castor. Mais e mais, com mais empregos, porque o trabalho dignifica o homem. E nós temos a felicidade de ter aqui um colchão que favorece a noite de um bom sonho e um bom sono. E o emprego. São 2 coisas tão importantes que a gente tem a felicidade de Deus ter enviado o Hélio, a mim, agora meus filhos e os netos, para trabalharem nesse sentido. É muita alegria, é muita bondade de Deus nos ter dado essa chance. E temos que aproveitar. E estamos aqui, nessa parte aqui que está servindo inclusive de estúdio hoje, né? Estúdio. Você que está assistindo a gente, você está tendo a oportunidade agora de ver o que existe nesse espaço histórico Castor. É um resgate impressionante de uma trajetória vitoriosa, bem-sucedida, mas você sabe, e a gente até falava sobre isso em off agora há pouco, né, que o sucesso não acontece por acaso. Quando as coisas estão construídas e a história ela já tem um final feliz, por assim dizer, muitas vezes deixa de se dar referência e ênfase para etapas tão valorosas e tão importantes que fizeram com que essa história de fato fosse bem sucedida, como é o caso da Castor. Então o que a gente encontra aqui? Material de origem. Por exemplo, você está vendo aqui agora a imagem de um colchão que foi produzido lá atrás pelo senhor Hélio Silva, né? Para o próprio Hélio Antônio aqui, hoje presente. Você está vendo o tamanho desse colchão? O Hélio Antônio dormiu nesse colchão. É um colchãozinho de berço ali, né? É um colchão de berço, produzido especialmente para o nosso CEO, e outras pessoas da família também acabaram fazendo uso. Mas por que eu estou fazendo questão de resgatar esse pequeno insight? Porque tudo que está disponível aqui, está apresentado, a gente pode observar na maneira como vocês mostram para nós e para os visitantes que vêm, dá uma ideia, uma dimensão de que nada do que a Castor alcançou e o estágio que ela se encontra hoje foi por acaso. E o carinho que a gente percebe quando vocês apresentam tudo isso, dá para entender por que o projeto foi tão bem sucedido. Agora, esse projeto ele começou lá atrás com o senhor Hélio Silva. Justamente. E eu imagino que naquela época, conjuntura econômica, política, muita coisa deve ter feito ele pensar, será que vale a pena insistir nesse negócio? Ou não foi assim que aconteceu? Ah, com certeza, né, Carlos? A gente não lembra tanto, mas através da minha mãe, as coisas acontecem, né, em termos de conversa, e vai passando de um para o outro. Mas realmente são 60 anos, e 62 quando ele começou, e era bem rudimentar também, né, Carlos? Apesar dos problemas econômicos, etc., a maior dificuldade era realmente fazer as coisas funcionarem, né? Você imagina que ele fazia o colchão de capim na garagem, atrás de uma venda que ele tinha de secos e molhados, né? Então, a dimensão se torna pequena e muito localizada nas dificuldades de fazer com que o negócio acontecesse, mais do que, às vezes, a própria economia do país ou alguma coisa qualquer nessa natureza. Mas aí o esforço e o trabalho e o destino, né, em que as pessoas, logicamente, movidas pela vontade de fazer alguma coisa produtiva, vai superando ano a ano as situações, né, e consegue, logicamente, fazer com que degrau por degrau as coisas aconteçam, a empresa vai encorpando, vai pegando uma dimensão diferenciada. E é muito interessante, Carlos, como você estava comentando agora há pouco, a vontade que já tinha naquela época o meu pai de fazer produtos de qualidade, né? Que hoje a Castor ela se destaca justamente pelo diferencial de qualidade, né?
É um colchão que possibilita durabilidade, conforto, bem acima da média, e é isso que é o nosso marco. Mas, veja bem, em 64, ele fazia até então colchão de capim, colhido, capim, secava, tudo para fazer aquele colchão de capim. Em 64, que é o ano que inclusive eu nasci, ele resolveu fazer um colchão mais avançado naquela época, Carlos. Então, vamos fazer um colchão de molas. Comprou molas no mercado e artesanalmente montou um colchãozinho de berço, que é o que você comentou agora há pouco. Você veja, naquela época ele já pensava em fazer alguma coisa de qualidade boa, justamente para quê? Para que o meninão que viesse aí pudesse dormir em cima do colchãozinho de berço. Deixa eu caprichar e fazer algo melhor, algo mais tecnológico, né? E aí que inicia o marco da Castor pela busca de qualidade. Em 65, ele comprou uma maquininha, que é justamente aquela que está ali, ó, no Você está museu, vendo a ali no imagem espaço dela histórico. agora na tela? E aí ele começa, logicamente, de uma fase artesanal ainda, mas já tecnificando para alguma coisa um pouco mais robusta, de escala, pequena escala industrial, visando a qualidade. Então, um marco muito importante da qualidade é esse de 1964, quando sai do capim e entra no colchão de molas. É lógico, hoje outras tecnologias, nós usamos, por exemplo, tecnologias suíças, né, Carlos, para fazer molejos de alto, o Pocket, que é o autêntico, é uma marca da Castor, e aí a situação toda, ela evolui e cada vez mais a gente buscando por tecnologia e coisas que possa proporcionar ao consumidor aquela noite de repouso, como diz, reparadora, né? Em que realmente você acorda no dia seguinte inteiro, e um colchão com durabilidade, né? Eu sempre brinco com você, né, Hélio? Você não pode dormir no volante, você tem que dormir num colchão Castor. Opa, e dormir bem no colchão Castor, é isso mesmo. Mas eu tenho uma curiosidade para te perguntar, que é o Sim, seguinte, sobre isso a gente ainda não conversou até hoje. O projeto naquela época, as pessoas às vezes têm uma tendência de achar que antigamente as coisas eram mais fáceis. Sim, sim. E na verdade não é assim. O que existia era uma doação muito grande, uma determinação muito grande de qualquer um que resolvesse ser empreendedor, e os desafios sempre existiram. Justamente. A logística não ajudava. Então você pensa assim, produzir colchão naquela época também não era tão simples. Não. Hoje todo mundo tem colchão, até cachorro tem. Justamente. Os pets têm colchão. Mas o que eu queria te perguntar especificamente é assim, qual que é o maior legado que você, olhando para trás, você olha e você resgataria assim de contribuição do senhor Hélio Silva para a sua trajetória, para o seu desempenho e para a gente entender onde a Castor está hoje? Olha, Carlos, muita coisa de importante veio e, inclusive, continuou sendo implantado e solidificado pela minha mãe, né? Mas eu acho que o trabalho, a vontade em trabalhar, porque por mais que você tenha sempre projetos, que você tenha idealizações, perspectivas de modernidade, de automação, seja na parte industrial, seja na parte administrativa, eu acredito que a maioria das pessoas sabe que colocar em prática algo, né, transformar alguma coisa em algo concreto, algo materializar a sua ideia, é difícil. Então isso a gente consegue de uma forma mais fácil, e eu acredito que deva ser o caminho mais correto e o mais harmônico, através do trabalho, né? Outras fontes às vezes pode até não gerar um resultado do teu trabalho tão positivo por consequências que venham a acarretar. Então, o trabalho com uma certa dose muito forte de seriedade, eu acho que fez com que, logicamente, isso fosse passando para nós, para a equipe que trabalha conosco, né? A nossa equipe procura transmitir isso também aos nossos clientes, aos nossos consumidores, e eu acredito que a marca Castor, ela acaba levando às casas, né, ao lar dos consumidores, das pessoas que têm a oportunidade de ter o produto, realmente uma gratificação no sentido de saber que está comprando alguma coisa de qualidade e durabilidade, um produto sério, um produto de preço justo, que vale aquilo quanto pesa, entende? Então, eu penso dessa forma, Carlos, que é um fator que a gente procura, inclusive, manter na empresa,
é realmente a dedicação ao trabalho, como diz o americano, hands-on, né? Mão na massa, e vamos fazer as coisas acontecerem. Né? E muita presença de importância da família, né? Família desde o começo Sim. até hoje. Hoje a empresa é administrada pela sua mãe, por você. Justo. Você tem as suas irmãs também, irmão. Opa. E todos fazem parte e já tem uma sucessão, como eu disse no início, vindo aí. Bom, Bessa, em primeiro lugar, agradecer você aqui com a gente. Nossa, que participa com a gente há tanto tempo e que sempre está junto em todos os momentos. Os bons e às vezes até os que não são muito bons para trocar algumas ideias, né? Mas enfim, é um prazer. Bom, é até difícil de falar, né? O que significa e o que tudo isso trouxe para a gente. Primeiro, um sentimento de gratidão, né? Gratidão a Deus, gratidão a todos que colaboraram conosco para termos essa história, e uma satisfação enorme, porque realmente 60 anos desse trabalho maravilhoso, só realmente uma pessoa muito grande e muito nobre que poderia ter plantado tudo isso e outras pessoas grandes e nobres que poderiam ter perpetuado isso. E assim, eu nasci nesse meio com a bênção de Deus e assim eu tive esses ensinamentos que aconteceram naturalmente. E com tudo isso veio o amor pelo colchão, o amor por trabalhar aqui, o amor por fazer parte dessa família, o amor de levar tantos empregos, o amor de ver tantas famílias tendo a sua renda daqui de dentro. E o mais gostoso, todos esses colaboradores engajados no mesmo propósito com a gente, né? O propósito de fazer um colchão, que é o que nos move, produzir o colchão. Produzir um produto Castor, né, que leva realmente tanta satisfação, que leva tanto bem-estar, tanto conforto para tantas pessoas. Então foi assim, foi assim que as coisas aconteceram, foi nesse ambiente que a gente viveu, nesse ambiente que nossos colaboradores participam, nos incentivam, estão juntos em cada desafio, estão juntos em cada lançamento, em cada batalha, em cada coisa nova. E assim a gente vai se superando, vencendo cada episódio, às vezes difícil, mas enfim, estamos construindo essa história, estamos com 60 anos e com as bênçãos de Deus, vamos continuar levando aí o nosso projeto, a nossa missão, a nossa fonte de trabalho, a nossa alegria e o bem-estar para todo mundo, que todo mundo precisa de uma boa noite de sono. Eu acho que é primordial a gente seguir com a base que a gente tem, né? Eu acho que a base nossa é o respeito e a boa vontade, né? A gente tem que continuar com isso, respeitando primeiro entre nós, respeitando os nossos colaboradores. O mundo está exigindo cada vez mais resiliência, perspicácia. A meta é essa, é progredir, é continuar nessa linha, fazendo o nosso trabalho. Aí a gente sai de uma empresa que começou produzindo artesanalmente e hoje nós estamos falando de uma empresa de que estágio? Quantas unidades produtivas a Castor tem atualmente? Hoje nós estamos com 3 unidades produtivas, né? A nossa escala de produção hoje ela é voltada a produtos de média para alta qualidade. Temos alguns produtos mais econômicos? Temos, mas como a durabilidade do produto e a qualidade é o nosso foco, às vezes não dá para você ter produtos baratos em que você assegure uma durabilidade, uma dose de conforto, tecnicamente falando, em termos práticos, se você também tem uma linha muito econômica. Então, mais do que fazer volume, a gente faz produtos de alta qualidade
para que a gente possa realmente fazer um sonho do colchão, que é o nosso slogan, né? Castor, um sonho de colchão. Então esse é o nosso foco, que o consumidor e os nossos clientes realmente adquiram alguma coisa de alta qualidade, de alta durabilidade, de alto grau de conforto. Então, com 3 fábricas, a gente consegue distribuir todo o Brasil produtos, quer para lojas exclusivas, quer para lojas multimarcas, quer para Magazine, loja de móveis, hotelaria, hospitais. Está sendo possível atender. Temos projetos, né, de ampliação para inclusive atender um pouco mais o Brasil, que a gente ainda acredita que o Brasil vai crescer e mais, mas dentro do nosso estilo de trabalho e do produto que faz, hoje atendemos todo o Brasil para esse mercado que procura produtos duráveis de qualidade, Carlos. E mais até do que produzir colchão, a Castor ela oferece, disponibiliza qualidade de sono, né? Esse é o nosso... Nós temos aqui, inclusive, na sede em Ourinhos, um dos melhores laboratórios da América Latina hoje. Desde matéria-prima até todos os quesitos, seja de qualidade que o mercado necessita, até mesmo colchões já prontos, finalizados, né? Então, todo lançamento nosso passa por uma série de testes em que a gente possa garantir uma certa garantia, né, ao produto. Ou seja, para que esse produto possa durar na casa do consumidor, de quem está utilizando, a gente já tem que ter antes uma prévia, alguns testes que garantam que aquele produto não vai dar problema com poucos meses de uso, de utilização. E isso tudo a gente trabalha de uma forma muito intensa com alguns parceiros e fornecedores para que a gente faça, e o mais difícil é esse conjunto, né? Todos sabem disso, qualidade, conforto, preço justo, né? Não adianta também a gente fazer um produto especialíssimo, sendo que os custos às vezes possa assustar um pouco o consumidor. É importante você ter a combinação de qualidade do que faz, durabilidade para que a pessoa tenha esse colchão por um bom tempo, mantendo os fatores de qualidade, porque senão o colchão, ao passar do tempo, ele perde o conforto e perde as suas características, mesmo que tenha durabilidade, e que a gente faça com que, né, adquira o colchão e durma, acorde muito legal no dia seguinte, muito bem, de bem com a vida, bem humorado, que faz a diferença, sem dúvida alguma. Diferença total no trabalho, nas relações pessoais. Diferença total. Por isso que a gente fala, né, independente das marcas de colchões, colchão não é tudo igual, tem muita diferença, aparentemente às vezes até, né, parece muito similar, né, mas depende muito ali do conteúdo, de tudo que se faz, né. Hoje são 60 anos, então sempre tem aquele diferencial, Carlos, que a gente procura trazer dentro da fabricação do molejo. Aqui atrás nós temos aqui as molas autênticas Pocket, a produção da espuma. Como tudo que se faz na vida, quanto mais experiência, a possibilidade de se fazer melhor é maior, né? Então tem muito know-how, muita coisa que ao longo dos anos, né, fomos apresentando, que a gente consegue colocar isso dentro dos nossos produtos. E aí vem os diferenciais que o consumidor já preza no Brasil todo. Ou seja, a segurança de comprar um colchão durável, com qualidade e com conforto, que é o mais importante para quem adquire um produto para dormir, né? E a gente procura vender sonhos, né? Ou seja, fazer com que as pessoas se realizem com os colchões da Castor. Bessa, primeiramente eu queria agradecer você sempre aí presente com a gente, com a Castor há anos também, né? É muita alegria estar aqui com você, viva, né? Com essa pós-pandemia. E eu gostaria de falar para você que teve muitos desafios. É difícil até eu falar, desde quando teve o falecimento do meu pai, posso te falar em 1990, né? Que praticamente foi, eu acho que o maior impacto para toda a família. Eu estava me formando e já vim trabalhar, e meus irmãos também já estavam se formando, alguns já estavam trabalhando na empresa, e a minha mãe assumiu a presidência da empresa. Então, posso te falar que eu acho que foi o maior desafio para nós 4, e junto com a dona Marionice, que assumiu a presidência, minha mãe, a gente se unir e
tocar essa empresa dentro desse mercado com tanta instabilidade econômica, com tantas crises, às vezes umas etapas mais difíceis. E depois expandimos com a implantação da Castor Minas, com a Castor Sul primeiramente, né, que meu pai faleceu, o fundador da Castor, faleceu quando ele estava acabando de implantar, iniciar a construção da fábrica de Passo Fundo, da Castor Sul, da outra planta que a gente tem lá no Rio Grande do Sul. E eles estavam vindo da estrada, meu pai e minha mãe. Então também teve essa implantação, até o meu irmão Enilson também foi para a fábrica, ficou anos lá se dedicando. E depois teve a implantação da Castor Minas. Então, a mais as perspectivas econômicas, que agora também estamos vivendo um cenário econômico que interfere, sim, como não, na parte financeira, principalmente da empresa, né? Mas eu acho que com fé em Deus e esse amor ao colchão que o meu pai, a minha mãe transmitiu para a gente dentro dos valores morais, de ética, de trabalho, a gente consegue sim fazer um trabalho e se destacar no mercado brasileiro perante toda a competitividade que a gente sabe que tem no mercado. E até perante o mercado internacional, que sempre está aqui no Brasil, né, de Estados Unidos, outros concorrentes, Europa, e a gente consegue produzir um produto dando um preço justo, com qualidade, levando para o nosso consumidor e expandindo a Castor cada vez mais e enfrentando esses desafios, que eu acho que esse de pandemia, de crise econômica não vai ser o primeiro para nós, né, que já estamos há anos no mercado, e não vão ser os últimos desafios. E a gente consegue trabalhar assim, com muita fé em Deus e trabalho. Eu acho que a gente consegue superar todas essas expectativas de expansão e crescimento para a Castor, que todos nós merecemos um bom produto com qualidade para poder descansar e recarregar as energias para o dia seguinte, né? Eu encontro a Castor planejando, né, para mim particularmente, com um cenário positivo, tá? Com uma empresa sólida, séria, que a gente conseguindo se reestruturar cada vez mais, que nós somos uma empresa muito estruturada no mercado aí há 60 anos, não é qualquer empresa que chega onde a Castor chegou com muito trabalho e com muita seriedade e com muito caráter de todos os diretores, né? Então eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais ter um crescimento sólido, expandir mais unidades Fabris, a gente conseguir atender esse mercado brasileiro com mais lojas especializadas e também mais lojas de varejo, que a gente atende todo esse mercado brasileiro e com muito respeito e com muita seriedade. E segmentos também distintos, como a gente tem o do Grupo Castor em outras áreas, como a parte de hotelaria, agropecuária, que a Castor também é uma empresa muito estruturada, um crescimento também bem positivo para os próximos 5, 10 anos. Eu acho que a tecnologia veio para somar, até porque a Castor sempre investiu em tecnologia. Então a gente traz desde Europa, Estados Unidos, mais tecnologia para ter a Castor uma empresa atualizada e a gente poder ter um produto cada vez com mais inovações e mais competitivo no mercado brasileiro. Então eu vejo muito positivo a tecnologia e a gente quer estar sempre inovando e estando com tecnologia updated, atualizada a Castor, né? Um conceito que a gente discute muito em vendas é assim: você colocar um produto não quer dizer que você vendeu. Você vai saber de fato se vendeu quando você revende, repõe. E isso tem sido uma marca determinante no crescimento da Castor, esse crescimento exponencial dela. E mais até do que isso, reconhecimento do consumidor final e do próprio lojista. Nós temos hoje aqui uma empresa premiadíssima. Fala um pouco dessas premiações todas aí que você tem recebido durante essa sua trajetória. Nossa, isso é muito legal. É uma forma até de mostrar que realmente esse caminho vale a pena, né? Que é o caminho que a gente traça, que é o de qualidade, de respeito ao produto que faz. E são vários prêmios, né? Nós temos muitos prêmios importantes do mercado como um todo e que vêm, logicamente, trazendo e assegurando o nosso trabalho. E, inclusive, temos uma galeria que eu acredito que vocês devam estar passando aqui agora para você ver. Com prêmios nacionais de revistas, de imprensa,
de várias lembranças de marca, lembranças de marca. Tanto de consumidor como até do próprio público lojista. Justamente, né? São vários que... Isso é importantíssimo. É importantíssimo. É importantíssimo, que mostra que realmente a qualidade ela é assegurada, né? E outra coisa que vale muito a pena frisar para você que está nos assistindo agora é que a gente tem um potencial de crescimento muito grande dentro desse mercado, e quando você tem produto de qualidade que respalda a atuação tanto do franqueado como do lojista multimarca, a facilidade que tem de você ampliar suas vendas, ela é muito grande, porque a gente sabe que tem produto que dá problema. E você tem um produto sério dentro da sua loja, você está abrindo uma oportunidade única de ampliar suas vendas, porque quem comprar vai recomendar. Sim, e isso é um fator importante, Carlos. A gente tem áreas da empresa voltada ao atendimento ao consumidor, temos prêmios, inclusive, por respeito ao consumidor, né? Uma das empresas até, eu acho que acredito que a empresa mais premiada do Brasil hoje é a Colchões Castor, em termos de colchões e box spring. Mas o consumidor é uma coisa importante que você falou, ele é grato ao produto, que ele se sente bem. Quantas vezes não liga, às vezes, algumas pessoas, dizendo que tem um colchão por muito tempo da Castor, se não faz uma reforma. E é complicado. E aí Esse é o preço de fazer as coisas bem feitas. Ela né? quer reformar o colchão, mas não compensa, até por custos, etc. E aí eles perguntam, mas aonde que na minha cidade eu encontro um colchão Castor? E logicamente fica até complicado, se a gente fala uma loja especializada da Castor, uma multimarca, um magazã, mas é frequente. É só ligar para a fábrica e perguntar aonde que eu compro aquele colchão tal da Castor que eu tinha há tantos anos atrás. Né? O que o nosso pessoal faz, lógico, é indicar as lojas mais próximas, e se o produto já saiu de linha, por ser muito tempo atrás, a gente acaba indicando um produto que seja similar. Mas as pessoas são gratas. Então, muitas vezes ela não quer se arriscar em um produto diferente, de uma marca que ela não conhece, e correr. Afinal de contas, é o corpo da gente que está sendo colocado em jogo. A gente sabe, no fundo, que precisa dormir bem, que é muito importante uma boa noite de sono, para que a gente funcione bem no dia seguinte, tanto mental como fisicamente. Isso. Então, essas pessoas procurando por nós, a gente observa normalmente essa situação. E hoje já tem uma equipe nossa preparada, logicamente, para conforme a situação, e direcionando os consumidores, que a gente percebe que com gratidão, às vezes independente até de preço, eu quero encontrar um colchão Castor aqui na minha cidade, onde que eu encontro aquele modelo tal? E olha, de 98% nem perguntam quanto que pode custar hoje um colchão desse. Não, a pessoa quer encontrar aquele colchão que ela dorme, que faz anos que ela está dormindo bem, ela quer aquele modelo, aquela marca. É uma coisa muito interessante isso, Carlos. Realmente o consumidor é muito grato quando o produto é de qualidade, é claro, né? Senão aí é o contrário do que até eu falei, e o mercado todo sabe disso, né? Que dica que você dá para aquele lojista multimarca, ou até para quem está pensando em investir numa loja franqueada, de critério para ele levar em conta na hora de definir um parceiro na área de tecnologia do sono? Olha, Carlos, eu vejo que o pessoal acaba, às vezes, indo muito para negociação visando valor. Não é? Esse é o principal foco, mas é diferente do foco do consumidor final. A gente trabalha nas duas pontas, no consumidor e junto ao revendedor, não é isso? As linguagens são diferentes. O consumidor, ele quer marca, ele quer qualidade. Ele tem a intenção de comprar alguma coisa, independente do valor, muitas vezes, ou a maioria das vezes, mas que assegure a ele o conforto e a durabilidade. Ele quer deitar numa coisa de ótima qualidade. Ok? O consumidor. Por isso que eu acredito que o mercado comprador, revendedor, atacadista, etc., a gente tem essa afinidade, e deve-se pensar um pouquinho mais no consumidor.
e menos naquele valor momentâneo. Porque o consumidor ele quer comprar algo de qualidade, a não ser quando realmente o bolso dele não está tendo condições. Aí ele realmente vai para uma coisa bem mais de preço, de carregação. Caso contrário, ele quer uma boa noite de sono. Então, uma dica que eu comento sempre com todos os nossos clientes, sejam de magasins, sejam de lojas franqueadas, exclusivas, né? Procure ter na sua loja produtos da Castor, é claro, mas produtos também voltado a alguma coisa que proporcione um benefício extraordinário a quem possa entrar na sua loja. Muitas vezes o consumidor ele está disposto a isso. Então nós temos, por exemplo, colchões como o Vitagel, né, que você tem espuma viscoelástico com gel com propriedades, com procedência, né, gel que a gente traz de fora do país para fazer uma espuma de ótima qualidade, especialíssima. Nós temos aqui o molejo pocket autêntico, o autêntico pocket. Esses produtos melhores, não só os produtos às vezes que possa ter um valor mais atrativo da Castor, devem ser muito trabalhados. Hoje nós temos colchões já, inclusive com massageador, né? Colchões que possibilitam com magnetismo ou até mesmo com cerâmicas de infravermelho, melhorar logicamente também a qualidade de sono. Existe um leque de produtos, a Castor é muito completo. Hoje nós temos colchões para quem tem entregas rápidas, já em caixa, né? Quem diria, a gente estava falando agora há pouco de colchão feito a capim, né? E nós já conseguimos pegar um colchão de mola pocket, consegue colocar dentro de uma caixa, depois nós podemos até filmar e mostrar para os telespectadores aí. Então essa é a dica que eu dou. Se preocupe um pouco em vender qualidade também. Eu acho que é um bom caminho, né? E para isso vocês podem contar com a Castor, com os nossos especialistas, né, nessa área, para que a gente possa conduzir dentro da gama dos nossos produtos aquele que dentro da sua cidade, dentro do teu estilo de loja, possa cair melhor e fazer com isso boas negociações, ganharmos logicamente resultado, mas respeitarmos também uma boa noite de sono, oferecendo produtos que realmente transmita essa segurança ao consumidor. Eu acho que aí fica um trabalho muito legal, ou seja, a gente ganha, mas o consumidor que compra também ganha. Isso é o ganha-ganha que é importante para nós, tanto acho que fabricantes como revendedores, sabe, Carlos? Eu acho muito importante isso aí. O que mais me marcou é o legado de tudo isso. São pessoas que trabalharam em conjunto, com os mesmos ideais, com o mesmo carinho de fabricar um bom produto, construindo tijolinho por tijolinho. Aqui passaram muitas pessoas, muitas famílias, muitas ideias, e aquela união, aquele foco, aquela determinação que fez a diferença em querer fazer um bom produto e querer sempre fazer o melhor na medida do possível. A expectativa do futuro é que nesse mundo aí muito conturbado, onde tem muito avanço de tecnologia, a gente não consiga perder a essência da empresa. O que é a essência? São os valores adquiridos desde o início dela, que é o trabalho, é a união, é o respeito, é a dedicação, é sempre querer fazer o melhor possível. Isso aí eu acho, se a gente conseguir manter isso para os próximos anos, para o futuro, seria muito importante. Você comentou da importância que o consumidor final dá para a marca. Sim, sim. Muito provavelmente a Castor é a empresa que mais investe em divulgação para consumidor final na área de colchões do Brasil, né? Existem campanhas assim belíssimas, muito bem sucedidas, e todas elas têm a sua importância, a sua relevância, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta: qual que você acha que foi a campanha mais marcante feita pela Castor esse tempo todo junto ao consumidor final? Ou a que deu maior repercussão, a que deu maior impacto? Olha, uma das maiores campanhas que nós tivemos, e eu acredito que é que deu mais resultado também, acho que uma que funcionou bastante, inclusive nós estamos no ar agora com ele, com o Faustão, foi o Se Vira nos 30.
aquela Se Vira nos 30, ela realmente deu um boom muito forte. Muitas outras também, viu, Carlos? Mas se for para lembrarmos rapidamente alguma coisa de valor e de resultado, eu acredito que o Fausto Silva, o Se Vira nos 30, foi uma das que deu mais assim, uma pegada rápida, né, de marca. Agora, para que isso tudo aconteça, uma coisa que a gente vem ao longo, são 60 anos observando, a publicidade, a marketing, ela nada resolve, né, se não tiver um produto mercado, consistente, né? Se você não tiver produto, serviço, entregando alguma coisa que corresponda àquilo que você está falando. Porque você não vende uma vez só. Justamente. Não revende. Para você estar 60 anos no mercado, você tem que ser muito autêntico naquilo que você está transmitindo. Por isso que tem sempre empresas entrando e saindo, né? O mercado de colchões não consegue entregar, acaba saindo. Muitas empresas entram e fecham todo ano no nosso mercado. Então é complicado. Então a publicidade e a marketing, eu vejo ela muito, quando fala marketing, e isso que nós falamos é publicidade, a marketing é um conjunto de situações em que eu acho que é muito importante que a gente entregue até melhor do que aquilo que a gente fala, né? Ou seja, a gente tem que entregar alguma coisa que realmente transmita ou esteja até acima da expectativa que o consumidor teve. E isso é que é a nossa luta, que eu te falei agora há pouco, ou seja, acertar laboratório, acertar custo, acertar qualidade, acertar durabilidade, e até uma publicidade falar, olha, esse produto é legal, esse produto é durável, ele vai te dar uma noite excelente, um repouso reparador, etc. e tal. Para tudo isso você tem que ter um back-off lá atrás, em que trabalhe muito bem, para que realmente tenha essa durabilidade de anos, como a gente está tendo de 60 anos, se Deus quiser, muito mais pela frente. Por falar em para frente, e partindo para a parte final aqui da nossa conversa, eu queria que você desse uma ideia para a gente do que é a expectativa que vocês, como corpo diretivo, têm com relação ao presente e futuro da Colchões Castor, do Grupo Castor, porque nós estamos falando de um grupo, tá, gente? É um grupo diversificado hoje em dia, que vai da agropecuária à tecnologia de sono. Mas, focando mais especificamente dentro da Colchões, qual que é a tua expectativa da empresa de presente para o futuro? É uma coisa que a gente tem que acreditar muito, Carlos, é no país, né? Como você falou, agropecuária, outras áreas do grupo nosso, o que nós temos que ter é a bênção de que o país nosso se encontre cada vez mais e consiga ser cada vez mais próspero, né? Porque com isso também fica tudo mais fácil para nós e para outros fabricantes, outros comerciantes, etc. Então isso eu acho que é uma das coisas importantíssimas. Agora nós na empresa, a gente vai fazendo as nossas projeções realmente na medida que necessário, tanto na área tecnológica, quanto na área, logicamente, de expansão, de volume, de faturamento, mas sempre tendo aquilo que eu te falei, né? Mão a mão com o país, tentando, logicamente, fazer uma coisa, um passo de cada vez, não procurar fazer volume, mas fazer coisas de altíssima qualidade, ou seja, vender sonhos, vender um produto realmente reparador. Essa é a nossa meta. E para isso, nesse ano que vai entrar, temos muitas novidades. Sai agora a linha para o próximo ano, uma boa linha, uma linha excelente, nova, a partir de janeiro, já está no mercado, com produtos também inovadores, Carlos. A ideia, como diz o outro, não podemos parar, né? A gente tem que fazer produtos para dormir bem, para tentar sempre atento, não é mesmo? Eu ouvindo você falar, está me ocorrendo que num tempo não tão distante atrás, costumava-se dizer que a missão de uma empresa é atender as expectativas do cliente, né? E ouvindo você falar, eu estou vendo a comprovação na prática da máxima de hoje, que é o papel da empresa é superar a expectativa do cliente. Justamente. Porque atender a expectativa do cliente virou obrigação, né? É superar. E isso a Castor tem se esmerado. E é isso que o mercado, o lojista, consumidor, pode esperar então da Castor para os próximos anos. E esse é o nosso mercado. O mercado da Colchões Castor justamente é voltado a isso. A gente levar essa expectativa superior ao próprio produto que o consumidor comprou, vai dormir. Ele tem que se sentir muito bem. E para isso tem que ter muito esforço, né?
desde o monetário até o tecnológico, para que a gente possa levar isso até o consumidor brasileiro e ser reconhecido como é. Esse mercado é muito importante, eu acredito que o brasileiro cada vez mais pensa em dormir bem, sabe, Carlos? Respeita realmente marcas que trabalham, como é o caso da Colchões Castor, visando uma durabilidade, visando um produto justo, né? Um vale quanto pesa, como diz. Eu acho que isso tudo está cada vez sendo notório, e essas empresas como a Castor, que se destacam por essa qualidade, essa durabilidade, ela acaba realmente entrando na vida do consumidor. E quando ele precisa disso, logicamente a primeira coisa que vem à cabeça é a marca de qualidade, e isso a Castor tem para oferecer, e é o que nos faz aí há 60 anos e mais tempo a gente estar nesse mercado aí. Muito bem. Eu quero cumprimentar vocês pela história muito, muito bem construída, uma história bonita. Cumprimentar a equipe Castor, né? A equipe de vendas, a equipe de produção, a equipe da administração, que todas essas pessoas também fazem parte desse projeto vitorioso, e desejar que a empresa tenha vida longa e que essa sucessão que está vindo aí, ela tenha muito trabalho pela frente, mas que esse trabalho seja dignificado e recompensado, como foi aquilo que um dia o senhor Hélio Silva sonhou e projetou, e aquilo que vocês tão bem, com tanta competência, deram sequência, né? Hélio, Helenice, Denise, Nilson, a dona Maronice, que é a presidente. Isso, toda essa turma aí, mais essa gente nova que está chegando aí. Justamente, Carlos, essa direção toda maravilhosa, que no dia a dia, diante de tanto suor, de tanta correria, a gente, logicamente, como diz, estamos juntos, né? Para que façam um trabalho legal. E a equipe, né? Você lembrou, muito importante, a equipe nossa é uma coisa muito relevante, da área comercial, área fabril, todas as áreas, inclusive do grupo todo, né? A equipe, a família, os profissionais, isso tudo faz uma diferença terrível. Então, nesses 60 anos, isso é também o mais importante, né? Essa união de todos para que a gente continue, como eu falei agora há pouco, né? Fazendo cada vez mais um produto de qualidade e que entrega acima da expectativa para o consumidor, algo que ele sinta-se muito bem ao dormir, né? E acorde inteiro no dia seguinte. É isso aí. Sucesso, Hélio Antônio. Obrigado, Carlos. A gente ficou muito honrado pela sua possibilidade de entrevistar-nos aí, de estarmos juntos nesse bate-papo. Foi uma satisfação enorme. Muito obrigado. Muito obrigado. E até então a próxima. E também agradecer a todos, né? Os clientes, consumidores, que fazem parte desses 60 anos, né? Junto a nós, a nossa equipe, a direção da empresa, o consumidor brasileiro, né? Principalmente os nossos parceiros do dia a dia, que são os magazãs, lojas de imóveis, as lojas exclusivas com a marca Castor, as multimarcas, né? Faz realmente parte dos nossos 60 anos. Nós juntos é que construímos essa marca e temos ainda muito chão pela frente, se Deus quiser, todos juntos. Muito obrigado. Até a próxima.